Assista agora. Jornal Cidade Livre. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas. Design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Jornal Cidade Livre. Apoio Cultural. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. A nossa internet já retornou, então também você pode assistir o nosso programa ao vivo pelo www.tvitap.com.br e também participar enviando e-mail aqui, perguntas para os nossos convidados. Hoje com duas ilustres convidadas, do meu lado esquerdo, Regina Soares, psicóloga. Boa noite, Regina. Boa noite, tudo bem? Temos muitas coisas para debater. Do meu lado direito, a Cláudia Regina Fernandes, educadora. Boa noite, Cláudia. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, então vamos para os apoiadores culturais. Daqui a pouco a gente volta com as principais notícias do dia. Até já. Assista agora. Telescópio. Telescópio. Jornal Cidade Livre. Apoio Cultural. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Jornal Cidade Livre. Apoio Cultural. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas. Design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação.
Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. Voltamos a Itapetininga com o Jornal Cidade Livre. Sem perder tempo, já vamos conversar aqui um pouco sobre as principais notícias do dia. Saiu aqui no UOL que em São Paulo, justiça condena pais que deixaram adolescente fora da escola. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que os pais de uma adolescente de 16 anos paguem uma multa diária de R$2.000 por cada dia que a filha passar sem matrícula na escola. Para a Justiça, por mais que o filho demonstre desinteresse pelos estudos, os pais não podem abdicar do dever de zelar por sua formação. Os pais ainda alegaram que a filha seria reprovada em 2010, ano em que definitivamente deixou de frequentar as aulas, em razão de faltas e notas baixas. Na época, a menina tinha 14 anos. Inovadora a decisão, né, Regina? Na verdade, está previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Quer dizer, é um dever do Estado fornecer a educação e é uma obrigação dos pais de manter os filhos na escola. Então, às vezes, esse distanciamento que ocorre, né, Gustavo, entre família e escola, faz com que os pais não levem a dificuldade, né, desses filhos e a escola, por sua vez, em função da demanda que é muito grande, né, de alunos, também não perceba essas situações que às vezes é um aluno que está com dificuldade e às vezes deixa de ir por dificuldade mesmo de aprendizagem, né? Então, por isso que se faz, acho que, tantas campanhas para que se aproxime, né, família e escola, para que se cuide dessa criança. Realmente é um dever, é uma responsabilidade. Eu acho que os pais não podem ter a visão de coisificar o filho e achar que eles podem decidir como se fossem proprietários, né, desse filho, se vai ou se não vai, se bebe ou se não bebe ainda menor de idade. Então, acho que é uma decisão assim que vem, na verdade, fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Maravilha. Cláudia, e como que é a diferença da relação do pai com a escola, uma escola particular e uma escola pública? Há muita diferença? A escola particular é assim, ela tem uma cobrança talvez um pouco mais próxima, né? Bem mais próxima. Então, num caso como esse, por exemplo, eu não vou saber nunca porque eu não tenho essa estatística, né? Não faço parte dessa estatística. Quando a criança falta, é óbvio que a escola vai atrás, ela busca saber por que faltou e etc. Então, você fica a par se ela mudou de escola ou se ela contraiu alguma doença e coisa parecida. Agora, essa intimidade com a família e a escola, ela é fundamental porque você pode haver um grau enorme de cumplicidade. A família me fornece dados, né? E a escola, idem. Então, a gente pode complementar e trabalhar com as dificuldades do aluno. Esse caso que você estava contando agora, é óbvio que a Regina deve lembrar bem, né? 14 anos. E a Regina citou uma palavra célebre, né? Que é assim, eu sou dona e eu resolvo. Você não resolve. E é uma fase muito complexa, né? 14 anos, ela quer mandar, ela quer dizer que ela é onipotente, que ela pode faltar, que ela não vai bem, então ela não vai mais. Então, a criança nessa faixa etária, ela tem um grau de onipotência muito grande. E aí é que tem que entrar a firmeza da família, né? Os cuidadores, o responsável por essa adolescente, ele tem que realmente sentar, conversar, pedir ajuda, quem sabe até da escola, para que essa criança retorne e seja recuperada, né, se for um caso de aprendizagem, porque ela se sente realmente diminuída, né? Quando eu não sei nada, não estou entendendo nada do que está acontecendo na escola, porque fiz os anos anteriores muito mal feitos, então isso vai entrando num grau de complexidade muito grande. E aí a criança se sente cada vez mais diminuída e isto é a grande causa do abandono da escola. E a escola, às vezes, não enxerga o abandono. Não enxerga. Eu acho que dentro até disso que a Cláudia está colocando, né, você vai vendo que a figura da pirâmide, né? Então, ensino fundamental, você tem até dentro da estrutura escolar muitos alunos, né, estudando. No ensino médio você já consegue perceber um afunilamento e chega no ensino superior, ele está naquela pontinha ali onde poucos realmente chegam até o pico dessa pirâmide. Eu acho importante essa questão, né? A adolescência tem determinadas características. Eu acho que está na hora da educação no Estado de São Paulo rever a questão da progressão continuada. A gente percebe assim, muitos alunos adolescentes são desmotivados
porque eles têm tanto acesso à internet, aos meios, né, de comunicação hoje em dia, tablet, e tem uma comunicação assim virtual muito acentuada, e a escola às vezes não consegue acompanhar, né? Então o aluno tem às vezes até muito mais informação do que o próprio professor. Então, quando ele chega na sala de aula, ele às vezes não tem motivação para aquela Desmotivante, aula, né? é verdade. Inclusive, eu tinha um paciente em consultório assim, era 7 horas da manhã, ele ia para a aula, né? E a primeira aula dele era história. Então, o professor passava um filme da Primeira Guerra Mundial em preto e branco. 5 minutos ele assistia, o resto ele dormia, né? Porque eu acho que falta um pouco de dinamismo, né? Para esse aluno realmente ter prazer, né? De assistir a aula e não só o prazer de rever os amigos, encontrar os amigos para o bate-papo na escola. Cláudia, qual a importância dos pais na formação escolar, dos pais não, da família em si? Bom, eu prezo muito família, né? Então, a família é o ponto nevrálgico da história. Então, ela precisa, eu tenho uma necessidade enorme de clamar, né? Pela participação da família na educação. Porque é evidente que quem estimula, quem aconselha, quem pede para a criança, sabe, ir para esse caminho, né, da escolaridade, cada vez com maior responsabilidade, é muito o papel da família, né? E a escola vai lá e endossa, porque evidentemente se você sai de casa para ir para a escola acolhe, né? A escola proporciona momentos mais agradáveis. Isso que a Regina falou também é muito importante, porque a escola, ela procura dinâmicas apropriadas para uma criança que está muito informatizada. Então, não é qualquer aula que a criança suporta entre aspas, né? Mas é uma dinâmica constante, entendendo que a criança já vem com conhecimento prévio. Eu vou repetir, com conhecimento prévio. Então, isso é muito importante. Não tem ninguém que não sabe nada. Então, a escola ela tem que perceber exatamente isso. Eu vou para a escola com conhecimento prévio. Então, a escola tem que tirar do aluno. É o contrário, né? Hoje os papéis se inverteram um bocadinho, né? Eu preciso entender que a criança tem que ser questionada, ela tem que haver uma dinâmica de eu também sei, posso dar um palpite? Então, esse bate-bola, né, dentro da sala de aula, porque eu gosto de me exibir. Então, a criança tem que ter o espaço para esse momento de exibição, né? Eu também sei. Eu procurei lá no Google e encontrei coisas fantásticas. Posso acrescentar quando você está falando para mim de relevo, de vulcão, ou coisas desse tipo, né? Então, é fundamental que a família estimule. Filho, dê uma lida, o que você teve hoje, né? Puxa, que assunto interessante, acabei de ler esse assunto, não sei aonde, na empresa me forneceram dados importantíssimos. Partilha, amanhã ela vai com esse conhecimento lá para a escola. E aí ela vai se sentir muito importante, ela vai se sentir valorizada, porque ela também leva conhecimento. Ela não recebe só, né? Porque acabou um pouco essa educação vertical, né? Mas ela está muito mais para horizontal. Então, o professor, ele se coloca num nível, assim, acessível, onde o aluno pode chegar com questões e não ficar inibido, né? É o fim da educação bancária, né, para a educação libertadora, como Paulo Freire colocava. Regina, e no caso dessa ausência da família, pode trazer algum prejuízo psicológico à criança nesse início de vida e de formação? Na verdade, assim, hoje a grande discussão é assim, quem educa? Né? Existe uma questão assim, a família educa ou a escola educa, eu acho que assim, em qualquer contexto que uma criança ou um adolescente esteja inserido, é um espaço educador, né? Então, a escola, desde do porteiro, da merendeira, da servente, todos têm uma ação educativa em relação a essa criança, né? Então, acho que é importante assim, a família saber que ela tem uma responsabilidade, sim, né, de acompanhar, de perceber se existem as dificuldades, né, com essa criança, pedir auxílio à escola, que às vezes tem profissionais especializados. Hoje o psicopedagogo é um profissional dentro da área que trabalha com as dificuldades de aprendizagem. É importante que se faça um trabalho, às vezes, especializado para que se supere. Então, acho que hoje perde-se aquele papel onde a escola reclamava do aluno para os pais, né? E os pais reclamavam do seu filho para a escola. Acho que a gente tem que se juntar, né? Colocar essa criança no centro da atenção e ver o que ela precisa e necessita para que tenha o aporte, né, tanto da família e da escola, para que ela consiga se desenvolver bem. Agora uma pergunta para as duas. A gente vive numa sociedade um pouco diferente de 40 anos atrás. A mulher também saiu para
para trabalhar, mudou um pouco a relação, né? Não tem tanto tempo de acompanhar mais o filho na escola, no caso. Qual conselho que a senhora dá nesse sentido desse distanciamento natural entre a família e as crianças? É. Esse é um ponto também que é bastante grave, né? Porque a criança, evidentemente, eu tenho uma época da minha vida que eu sei discernir entre o bom e o ruim, o bem e o mal, e assim mesmo é muito difícil, né? E, de repente, eu coloco o meu filho à mercê de uma TV ou de um cuidador, né, que não está bem orientado para segurar a criança, para soltá-la ou segurá-la ou direcioná-la. E aí eu tenho os problemas que todos nós já convivemos em escolas, em clubes, na sociedade, né, propriamente dita. E a criança, como ela é muito inteligente, ela é criativa, ela vai buscar coisas para fazer que não deveria, no horário em que não deveria. Então, se eu vou para casa não tem ninguém, eu vou procurar aquilo que me não é nem lícito, me é proibido. E aí é exatamente a hora que eu vou me distrair com coisas que não são para a minha faixa etária e eu não vou me dedicar às minhas tarefas, à minha agenda. E eu acho isso muito normal, porque a criança, ela vai em busca realmente das coisas diferentes. E aí eu vou criar grandes lacunas entre o certo e o errado. Porque daí eu vou buscar informações inadequadas e estou louca para chegar para o meu amigo e contar que eu vi, né, seja pornografia, filmes inadequados, canais que não são pertinentes à minha faixa etária, seja leitura, uma literatura também que não é possível, etc. E aí a compreensão errônea, né, e aí eu vou para a escola com coisas que vão chamar a atenção dos meus colegas, e história, geografia, química, física. Vai ficar muito chato. Entendi. Fica para outro dia. É por aí, Regina? Eu vejo assim, eu acho que nas relações o que vale é a qualidade da atenção e não a quantidade da atenção, né? Eu acho que muitas mulheres trabalham fora, têm os filhos assim, bem formados, bem estruturados, né? E tem mulheres que ficam em casa o dia inteiro, não colocam limite, não acompanham os filhos adequadamente. Então, eu acho que a questão mais da qualidade dessa relação, né? As crianças são muito curiosas, né? Os adolescentes são extremamente curiosos, né? Às vezes, o mau exemplo até não vem nem de fora, vem de dentro de casa, do pai que é alcoólatra, que bate na mãe, agride verbalmente. Então, acho que a gente tem que estar pensando bem essa questão. A Constituição garante o direito à educação infantil. Então, hoje a gente vê crianças de 3 anos indo para a escola, né? Eu acho que até é um aspecto saudável, porque ela convive com outras crianças. É muito comum você ver, às vezes, crianças de 5, 6 anos que não convivem com crianças, são só cuidados por adulto, convivem só com adulto, participam do mundo do adulto, assim, decidem o que vão comer, o que vão assistir em casa, controlam e mandam numa situação. São os pequenos tiranos que a gente fala, né? Então, eu acho que hoje a sociedade, com a saída da mulher para trabalhar fora de casa, ela também está dando uma estrutura e um suporte para que essas crianças venham para ambientes apropriados, né? Que tenham pessoas qualificadas ali para destinar todo o tempo a elas, né? E que ela possa ter esse convívio saudável com outras crianças. Então, acho que assim, a gente tem que pensar mais mesmo na qualidade, talvez, dessa questão relacional, do que propriamente se é melhor os filhos ficarem com as mães e com os pais em casa, que às vezes pode ser até ruim. Eu concordo plenamente, né? Regina falou muito bem, porque realmente a qualidade dos momentos que você convive com a família, com as crianças, é de total importância, né? Então, é muito sábio dizer que a mamãe, ela tem um poder e o papai sobre o cuidador, o responsável, sobre essas crianças, né? Para que elas entendam e deem retorno, né? Porque se a mamãe e o papai, o responsável, estiver por ali, se olha, quando eu voltar, eu vou verificar
as tarefas, vou verificar o que você hoje fez de diferente, né? Qual foi o lanche que você fez para a tarde, porque o contraturno que é o grande problema, né? Então, a criança, ela se mantém ocupada num certo período e depois esse período livre é que nos preocupa um pouco. Porque a criança vem sem tarefa, ou vem sem uniforme organizado, ou a mala desorganizada. Então, essa preocupação parece que responde algumas questões, né? Ele está desorganizado na prova, desorganizado no aprendizado, porque a vidinha dele também está desorganizada, né? Então, está faltando um suporte familiar. Maravilha. Vamos para a próxima notícia aqui, que a Controladoria Geral da União denunciou o programa de Haddad no MEC. O Ministério da Educação desperdiçou recursos e negligenciou sua principal ação para a inclusão digital durante a gestão de Fernando Haddad, revela a auditoria da Controladoria Geral da União. Por meio do Programa Nacional de Tecnologia Educacional, o governo se comprometeu a dotar as escolas públicas de laboratórios de informática, mas os auditores constataram que 12,6 mil dos 56,5 mil equipamentos entregues estavam guardados em caixas por até 3 anos. Observa-se que, apesar das escolas, no momento do cadastro para o recebimento de laboratórios, declararem a existência de infraestrutura adequada para a instalação dos equipamentos, a falta de tal requisito motivou 66% das ocorrências de laboratórios entregues e não instalados, o que demonstra fragilidade nos controles da gestão por parte dos estados e municípios que receberam o laboratório do Proinfo. Administrar a paz da educação é difícil, Regina? É difícil porque ela é bastante ampla, né? E essa notícia que você está colocando para a gente aqui, Gustavo, quer dizer, ela vem, né? Acho que de tempos essa discussão, né? Porque é comum, às vezes, você conversar com professores, ter toda essa estrutura dentro de sala, às vezes, sala de informáticas montadas, mas fechadas, né? Biblioteca com uma série de recursos audiovisuais, de livros, e o aluno não tem acesso. Então, acho que o que eu percebo hoje na educação, assim, eu acho que a questão da informática é indiscutível, a importância dela, mas está se investindo em duas pontas. Na questão do investimento tecnológico, né? E no investimento mais do saber desse professor na disciplina da área. E não se investe na questão relacional, né? Hoje a gente tem questões de violência dentro da escola, né, de conflitos extremamente sérios dentro da escola, e que ninguém para ver isso. Todo mundo que a gente acaba conversando se acha incapaz de resolver essas situações. Então, eles falam assim, toda escola deveria ter um psicólogo. Agora, assim, para mediar conflito, não necessariamente precisa ser psicólogo, né? Precisa ter uma escuta qualificada, né, uma atenção mais ampliada para determinados assuntos. Então, acho que a gente tem que também ter esse olhar, né? Você tem professores que não sabem como é que liga o computador, como é que acessa a internet, né? Aí o aluno fala que está fazendo uma pesquisa, às vezes ele está no Facebook ou está não sei na onde, e o professor não está nem percebendo o que está rolando. Até em site pornográfico, né? Às vezes entrando, porque a curiosidade existe, né? Então, eu acho que assim, tem que algumas coisas virem antes, né? Quer dizer, se a escola tem estrutura física para instalar, né? Os professores estão capacitados para lidar com aquela tecnologia ali, né? Você vê escolas com lousa digital, né? E as pessoas não sabem nem quem que vai com aquilo na frente. Quer dizer, o aluno sai de lá para mostrar para ele como é que opera a tal da lousa digital. Então, acho que existem algumas preocupações que a gente vê, às vezes, a questão até das concorrências públicas, né? Que se investe, se gasta tanto dinheiro em determinados materiais que a eficácia dele, às vezes, não é a contento, né? Então, acho que tem que mais que pegar no pé dessa gente mesmo e fazer funcionar o que tem. Muitos computadores não acabaram não usando mais de 60%. É problema também do nosso método pedagógico atual? As pessoas não estão capacitadas para investir numa nova etapa da educação, no caso com a informática? Bom, isso a Regina falou, ela falou bem, né? Educador começa lá no porteiro, né? E vai terminar no mestre, no doutor e etc. Então, quem trabalha com educação é educador desde a porta, né? E aí, a gente se preocupa com o quê? Vamos ter um olhar diferenciado para essas crianças. Quais são as necessidades? A informática hoje é uma ferramenta fundamental, né? Você está aí com um tablet para trabalhar. Porque antes era um negócio enorme aqui, uma tela e tal. Era um monte de papel também. Antes um monte de papel, um calhamaço que você vira, clack, slack, né? E assim por diante. Então, hoje, evidentemente, o ideal seria que o professor tivesse realmente uma prática, né?
e que ele pudesse usar, porque a grande maioria compra. A gente pode falar, o poder aquisitivo não me permite ter um aparelhinho desse, qualquer tipo de micro, qualquer tipo que seja, né? Permite sim, porque a grande maioria tem. Até em né? 60 meses estão vendendo Pois é, agora. 60 meses, tem aquelas ofertas faraônicas e tal. Então, o que acontece? Então, não é poder aquisitivo o problema. O problema, realmente, é que eu não sei trabalhar com esta ferramenta. E não me interesso também, porque a escola, a primeira coisa que o Haddad e outros que tais, outras pessoas que informatizam as empresas, né, elas primeiro precisam capacitar. Eu tenho capacidade, mas não tenho. Fui capacitada. Então, deram uma aula técnica para mim, estava super legal, eu fiquei sentadinha aqui ouvindo, olha, aperta, faz, isso tem aquilo. Tá, até logo, acabou. E as habilidades, né? Aí eu sou uma pessoa altamente retrógrada, eu sou lá do tempo do meu caderno, que está pronto, há 30 anos eu uso o mesmo caderno, está tudo prontinho, não mexe comigo. Então, não quero saber esse negócio aí, isso faz você, né? Então, eu recuo e não estou afim de aprender. Esta pessoa é um problema, mas ela está no nosso grupo aí como educador também. Então, a criança, por exemplo, que vai para lá, e eu estou dizendo criança de 0 seria um exagero, mas de 2, 3 em diante, ela já mexe com isso como se fosse a chave de casa. Então, ela abre e fecha o teu, o meu, o dela, qualquer tipo de aparelhinho, né? E aí, o que acontece? A criança, ela percebe que o professor, ela diz, puxa, mas não fomos uma vez no laboratório de informática, ô dona? Pois é, ele não tem resposta. Mas escute, a lousa, você falou de lousa digital. Mas eu só brinquei, fiz uns desenhos, subi, fiz forca. É só isso que faz a lousa, né? Essa interação. E o software, já foram todos apresentados? Quais são os recursos que eu posso utilizar? Então, aí são os problemas de desenvolver essas habilidades, de fazê-las, realmente deixá-las a serviço dessa comunidade estudantil. Mas o meu professor, né, eu digo, numa situação geral, nós mesmos até, eu demoro muito para aprender. E aí sucateia, né? Porque provavelmente esses aparelhos que ficaram fechados, infelizmente já foram para o saco. Porque não interessa. A criança vai dizer o quê? Esse tubo, que nem até aquelas televisões enormes. Cadê a tela plana? Cadê aquele trequinho desse tamanho? Né? Hoje... o ideal seria ter aquelas coisas móveis, a escola fornece, você usa, você faz uma aula interativa, recolhe, guarda e fica no patrimônio da escola, né? Especialmente as estaduais, municipais, que têm um recurso próprio para fazer e não deixar guardado, pelo amor de Deus. Eu acho assim, é um recurso, é uma ferramenta importante, mas assim, eu estava conversando com uma outra profissional, ela estava me contando que tinha uma criança numa sala do pediatra, a menininha fazia assim na revista. Que bonitinho. Ela não tinha, ela não sabia mudar a página. Isso é grave. É o extremo, a gente tem né? que não conhece dicionário, né? E eu conheço adolescentes que põem no Google lá, trabalho sobre tal. Ele não lê inteiro, porque ele sai pronto, ele imprime, e às vezes ele esquece até de tirar ali o endereço da página onde ele consultou. Então, a gente tem analfabeto funcional decorrente dessa tecnologia, né? Porque eles não leem. Né? Por sua vez, dá a impressão que o professor também não lê, porque ninguém adverte que esse adolescente fez uma cópia na internet de algum texto. Né? O professor pede para ler livro para a prova, eles vão no resumão lá. Né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter sérios problemas em função disso, porque se dá ali e a gente não sabe como é que essa criança e adolescente está usando essa ferramenta. Né? Então, ao invés de agregar valor para essa criança, acho que está tirando dela uma série de coisas aí importantes e que vão fazer falta para o juízo crítico dela, porque ela não está lendo. A Regina, quando fala deste assunto, é também muito interessante, porque realmente, se você não souber, é que nem qualquer receita de bolo, né, ou qualquer receita médica, inclusive. Eu estou com dor de cabeça e ele me deu um comprimido, não sei do quê. Mas é muita dor de cabeça, então vou tomar 3. Eu preciso saber a medida, eu tenho que acreditar no meu mestre, né? Tenho que acreditar naquele que está me orientando. Então, essa medida, né? Gente, hoje nós vamos fazer uma pesquisa. Existe já uma metodologia, Regina, que você pega
trechos do trabalho de uma criança, e a gente sabe analisar quais, e você entra na internet, você sabe se ele copiou ou não. Então, é fácil de você verificar. Então, o professor cuidadoso, evidentemente, ele vai dizer, olha, isso é 0, porque é cópia, e pode ou fazer outro, você tem até amanhã para me entregar um, e pior, vai ser manuscrito, porque já que você cola copia, tarará, tarará. Então, tem formas... E até o espaço, né? Eu pedi um trabalho, então nós vamos ter um momento na sala de aula que nós vamos discutir sobre o trabalho. Ótimo. Que a gente pronto. fez. Mas né? é exatamente. Até para essa comunicação realmente inclusive, onde eu estou trabalhando, existe uma metodologia legal, que é, por exemplo, tem roda de leitura, então cada um vai ler um livro, papapá. E você vai vender esse livro, ou vai dizer, é uma porcaria, não leio, eu detestei, né? Vai desenvolver o senso crítico. Então não adianta buscar resumão, ou sem, ou que vá, mas ele vai ter que discorrer sobre o assunto. Então ele vai dizer, gente, olha, eu não gostei, embora tenha um personagem que se identificou muito comigo, eu gostei, mas em compensação, quando terminou, eu não achei legal quando juntou o Pedrinho com a Mariazinha, ficou muito para interagir sem graça. Então, porque aí é que nem um seminário. Informação. Aí ele fala, olha, eu aconselho a ler o livro porque vocês vão se surpreender. Não vou dizer o final. Coisas desse tipo. Então, você estimula a leitura, né? Mas isso não impede que também, né, eu possa ir buscar, por exemplo, em algumas escolas, ou na maioria, eles são obrigados a levar o dicionário. Então, se eu tenho dúvida, faz parte do material escolar o dicionário. Eu posso consultar o dicionário, né? Ao mesmo tempo, eu preciso fazer uma pesquisa. Gente, hoje nós vamos fazer aqui uma pesquisa, biologia. E tem umas palavras super difíceis e nós vamos buscar nessa coisinha que vocês trazem aí. iPhone, telefone com internet, quem trouxe iPad, etc. Vamos buscar. E quem não trouxe, fica uma parte lá no laboratório. Eu vou dar algumas palavras-chave e eu quero, daqui 15 minutos, todo mundo na sala com as respostas. Para que eles possam brincar, muitos vão entrar no outro lugar, mas isto é um estímulo para aquilo que você disse. Para que ele não fique e depois vai ler a revista e vai touch, não é touch. Né? Então, exatamente para que ele saiba que pode dos dois jeitos. Maravilha. Vamos para os nossos apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do Jornal Cidade Livre. Até já. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Jornal Cidade Livre, de segunda a sexta, às 18 horas, acompanhe as notícias que foram manchete em Itapetininga, Brasil e o mundo, aqui na TVI. Assista as reprises em horários alternativos. Jornal Cidade Livre. Apoio cultural. Motoguia Honda Dream, mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho, visitando o nosso showroom. Um show de altas cilindradas, design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream, Itapetininga. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos Itapetininga com o Jornal Cidade Livre.
Lembrando que também o programa está sendo transmitido ao vivo pela internet, através do site www.tvitap.com.br, onde você pode participar aqui com as nossas convidadas de hoje, a Regina e a Cláudia. Não vamos perder tempo, falar um pouco de Itapetininga agora, que segundo o G1, um grupo de mães reivindica o aumento do número de profissionais na Escola de Educação Infantil Walter Aliberti Júnior, na região central de Itapetininga. Segundo as mães, uma professora chega a ser responsável por 20 crianças ao mesmo tempo. Para buscar uma solução ao problema, as famílias fizeram um abaixo-assinado que foi entregue à Câmara de Vereadores da cidade. A dona de casa, Elizabeth, afirma que o filho de 3 anos começou a frequentar a unidade no início de fevereiro. Ela ressalta que na primeira semana de aula ele teve dificuldades para ir ao banheiro porque não havia uma responsável que pudesse acompanhá-lo. Difícil a situação das creches? Eu acho que isso é bastante sério, né? Eu acho que existe um módulo básico, acho que até é orientado pelo CEPAM, dependendo da faixa etária da criança, né? Do nível de dependência dela ou do nível de autonomia, você tem X funcionários para um grupo de crianças, né? Eu acho assim, a educação é a pasta que mais tem dinheiro, né? Então, a gente fica sem entender por que faltam profissionais, sendo que tem tantos professores aí procurando emprego, né? Auxiliares de educação, acho que até tem concurso ainda aberto, né? Porque essas crianças menores são cuidadas pelos auxiliares de educação, embora também tenham professores, para ficar nessa situação. Eu acho que a população tem que cobrar, sim, o dinheiro do Fundeb está aí, deve ser revertido, né, para recursos humanos, para material, para dar uma condição adequada da educação infantil no município. Então, acho que a mãe está coberta de razão. 20 crianças por professor. É o ideal? Doeu agora. Se for 3 anos... Eu sou mãe, né, e vovó, e eu vejo, e educadora. E eu vejo, assim, essas necessidades, né, que a Regina acabou de reforçar também, elas são óbvias, né? Uma criança, ela não faz a sua higiene sozinha. E se a escola for adaptada, quer dizer, não tiver os sanitários na altura das crianças de 2 a 3 anos, 4 anos, for sanitários de adulto, piorou, né? Porque aí é que a criança sozinha, ela realmente ou não vai ficar retraidinha, vai ficar, nem vai subir porque vai ter medo, né? E aí vai evacuar ou vai urinar na calça, né, no uniforme, ou acho que não usam mais fralda, até aí a escola não vai trocar, né? Então, é constrangimento de novo. Aí a criança, ela pode prender o intestino, não vai ao banheiro, porque vai ter medo, vai ter vergonha, e causa uma série de outras coisas. Inclusive infecção urinária, né? Pela retenção da urina. Exatamente. Aí ela vai ter retenção de urina, vai contrair um probleminha aí mais sério, né? Se isso permanecer. E então, olha as causas e consequências, né? Que são muito fortes e devem ser analisadas. Então, é evidente que não dá. 20 alunos para um professor que pretende, né, dar aula, pretende dar uma atividade interativa, que todos participem, né? Então, esse lúdico é muito trabalhoso. A professora tem que estar ligada, ela tem que estar altamente ocupada com todo esse material, né? Ajeitando a sala, observando se você fez corretamente, ou trabalhou direitinho com o material que ela te apresentou, sozinha. E ainda ver se ela vomitou, se ela está com sono, se ela está chorando e se ela está com vontade de ir ao banheiro. Impossível. Até porque nessa faixa etária a criança não avalia risco. Né? E ela trabalha com material pequeno, muitas vezes, que ela leva à boca, né? A gente fala que a criança conhece o mundo pela boca, né? O adulto pelas mãos, a criança pela boca. Porque ela tem essa tendência de levar tudo que ela pega à boca. Então, uma criança que vai ao sanitário sozinha com 3 anos de idade, ela não vai conseguir se virar sozinha lá dentro, com o universo terrível lá. Espelho, torneira, mesmo a questão da água sanitária, né? Às vezes fica alguma coisa, algum objeto ali que pode colocar a vida dela em risco. Então, se não me engano, o módulo, a cada 7 seria um profissional para estar junto dessas crianças, desse grupo de 7 crianças. Como melhorar a situação das creches municipais? Eu acredito que talvez assim, com essa nova gestão, com o novo secretário, que se faça uma revisão adequada, né, e veja o número de profissionais, né, porque eu acho que assim, existe recurso, então acho que
tem que ser aplicado no recurso humano mesmo, né? De dar uma estrutura adequada para essa mãe que está em casa ter a tranquilidade de estar deixando o filho dela em segurança. Até porque é comum as brigas, né? A questão da descoberta da sexualidade. Às vezes é comum as crianças irem para o banheiro, dar uma baixar a calcinha da outra e mexer para conhecer. Então tem uma série de coisas aqui que precisa estar atento, entender do desenvolvimento infantil, aquilo que se espera para essa faixa etária e estar atento a essas questões. Como que é na escola particular, Cláudia? As criancinhas. É muito legal. É muito agradável, porque eles vão cedo também. Tem crianças que começam na escola particular, em algumas, as crianças que já começam a andar, né, sem ser berçário, elas já podem ir para a escola, né? Então, onde eu trabalho é assim, elas começam a andar e já podem participar lá da escola. Mas as salas são pequenas, né? Existe, por exemplo, um mini fraldinha, que são crianças de 1 ano e pouquinho, né? Ela, com 5 alunos, tem 2 pessoas, 2 professoras, mais uma assistente de corredor que cuida se ela sai da porta, para levar ao banheiro, quando a auxiliar está montando algum material com a professora. E assim as outras salas. Tem salas que tem 20 crianças, 16, 17, eu não sei bem, mas elas também, né, tem 2 auxiliares, mais a professora e mais auxiliar de corredor. Não é nada adaptado, são privadas, por exemplo, vasos sanitários pequenininhos, pias baixinhas, né? E tudo fora de alcance, que é perigoso e assim por diante. Evidentemente que erros se cometem, né, todos os dias, mas evidentemente que o grau de periculosidade a gente quer chegar no 0 a todos os dias. E a gente consegue fazer isso também no setor público? Eu acredito que sim, né? Por isso que eu acho que assim, o setor público ele não pode ter visão financeira, de capital financeiro, ele tem que saber que ele está fazendo um investimento no capital humano, né? Então, se eu tenho recurso, a gente sabe que sobra recurso no final do ano, que é feita toda aquela divisão, né? Aquelas questões todas aí, eu acho que tem que se investir sim, né? Aparelhar bem, saber qual é a necessidade de cada faixa etária, ouvir os professores, né? Porque eu acho que eles que estão nessa linha de frente, eles sabem quais são as reais necessidades de sala de aula, né? De material adequado. Palavra mágica, assim, palavra né? mágica, né? Um pit stop aí. Uhum. É ouvir os professores, né? Porque nada como ouvir a necessidade de quem trabalha diretamente. Exatamente. Porque você está aí atrás da mesa, você não avalia o que está ali no dia a dia, na sua rotina, né? O grau de dificuldade que você tem ali. Então, professor, você está com X alunos, esta faixa etária, eu vi que uma criança vomitou, a outra veio febril. Como é que é o seu dia a dia? Ele vai contar e, lógico, você tem que ter discernimento e feeling, se é um professor que não quer nada com nada ou se realmente é uma necessidade. Mas o professor é muito sério, né? Porque ele lida com vidas. Então, o capital, você falou de capital humano, o capital intelectual, né? Que é muito importante. O professor, você tem que acreditar que ele realmente está lá porque ele quer que o lúdico seja muito legal e ele pede um material específico. Aquilo tem que acontecer, porque aí ele precisa trabalhar com a criança, né? E assim por diante. E ele é capaz de dar solução, né? Quem está na ponta, que está envolvido com o processo de trabalho, ele aponta alternativas e soluções que às vezes nem oneram muito o município, né? Então, acho que é importante, assim, tem que aproximar quem planeja de quem executa, senão a gente vai ter uma lacuna e um hiato aí muito sério, que é onde as coisas não dão certo, né? Vem aqueles pacotes prontos, verticalizados, cumpra-se, e tem a micropolítica da ponta que vai cumprir se fizer sentido, se não fizer sentido, não cumpre. Então, não é por decreto que a gente faz as mudanças, né? É pelo envolvimento e pelo comprometimento das pessoas. Maravilha. Recebi uma informação aqui, a Cristina Silveira Paiva, acho que ela é alguma mãe dos alunos da escola, disse que tiveram reunião com o secretário ontem e estão procurando solucionar o problema o mais rápido possível. Então, a informação da mãe aqui, né, que está diretamente envolvida com a escola Walter Liberty Júnior. Vamos para a próxima notícia? Parabéns. Que bom. Que bom, né? Menos boa mal. notícia. Obrigada pelo retorno, né? Obrigada mesmo. Polícia investiga a produção e distribuição de livros em Itapetininga, segundo o site do G1. A Polícia Civil de Itapetininga instaurou inquérito para apurar a produção e a distribuição de livros impressos na gráfica da imprensa oficial. As investigações são feitas pela equipe do 1º Distrito Policial. De acordo com a polícia, foram apreendidos mais de 150 exemplares do livro Relatório de Gestão e Educação 2005-2012. Segundo as investigações,
O material foi impresso na gráfica da imprensa oficial do Estado a pedido da administração municipal passada. Mas, segundo a nova administração municipal, a prefeitura desconhecia a encomenda desse material. Você viu o livro, Regina? Não cheguei a ver. E você acha que foi uma forma de você se beneficiar desse dinheiro público? Na verdade, a gente percebe alguns movimentos nesse sentido, assim, né? É que nem em saúde, né? Aparece um medicamento primeiro para depois aparecer uma doença para aquele medicamento servir, né? Então, eu acho que tem algumas vantagens, assim, acho que às vezes o poder público favorece alguns segmentos, né, na hora da licitação, e às vezes adquire material que é desnecessário, que não vai ser utilizado, né? Então essas notícias são muito comuns, assim, aqui em Itapeva, o Capão Bonito já teve um problema com livros, né? Que acho que foram jogados no lixo, né? Foram descartados pela prefeitura. Então vira e mexe, né? Eu acho que tem essa questão mesmo de material requisitado, comprado pelo dinheiro público e que de repente, né, é distribuído de forma inadequada, às vezes não é nem utilizado, e isso é um desperdício muito sério, né? Eu acho que fere o interesse público. Então, acho que tem que investigar e tem que apurar as responsabilidades. Está chegando o livro aqui para a gente, para mostrar para as pessoas, que a TV também recebeu. Esse é o livro polêmico que está aí, que está sendo apurado pela delegacia sobre essa relatório de gestão. Livro bonito, por sinal, bem cheio de gravuras. A não ser que seja um material de divulgação, né, do trabalho, da educação no município que... Mas nunca tinha acontecido. Você acha válido esse livro para as pessoas saberem o que aconteceu durante esse período? Ou é um dinheiro público mal investido? Eu acho que promove alguém, né? Eu acho que o maior interesse é promover alguém. Será? Se na sua opinião é promover alguém? Sim. Bonito o livro. Todos eles foram muito bem feitos, por sinal, né? As escolas receberam e assim por diante. O que eu vejo assim, a população tem que estar avisada, né? O que eu vou receber? Eu vou receber um livro que vai falar da minha gestão, né? Dos benefícios que a minha equipe trouxe para o município, e para que isso fique muito claro, muito transparente, né? Agora, eu não entendi bem a confusão, né? Porque esse dinheiro, de onde veio, quem deu, se podia, eu acho que a questão está meio por aí, né? Porque eu acho que assim, se você faz um relatório da sua gestão como um todo, eu acho que é uma questão. Você particularmente, né, fazer um relatório só de uma pasta, né, para fazer essa divulgação, eu tenho outro olhar, até porque eu acho que isso pode ficar disponibilizado no site, você não precisa gastar dinheiro, porque isso é caro. Esse material que está aí, né, não vi inteiro ainda, mas é um material caro, que poderia ser contratado mais professores, mais auxiliares de educação para cuidar do capital humano dentro da sala de aula. Segundo o ex-prefeito Roberto Ramalho, informou que os relatórios de gestão da educação foram feitos pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura com prestação de contas à comunidade. Segundo o ex-prefeito, não houve promoção pessoal nem gasto de dinheiro público de maneira irregular. Bom, vamos aguardar. Se for assim provado, nós não temos nada que discutir. Isso. Se alguém aprovou e pagou legalmente, nós não temos nada que discutir. Uma questão de escolha, porque né? foi um trabalho muito bem feito. Agora, se a gente podia usar essa verba para outras coisas, quantas outras coisas? Meu Deus, né? É que na notícia não está falando quanto foi gasto totalmente, mas pelo menos, o livro realmente é bem bonito. Deixa eu mostrar de novo para as pessoas aqui. Esse é o livro Fruto da Discórdia que Me parece que é um deles, né? Não é um. Tem não é outro? Tem. Parece que esse é o da educação e tem um da saúde, talvez. Tem. Da eu saúde acho eu que... desconheço. Então esse aqui é o livro da Discórdia que está sendo apurado aí, segundo o site do G1. O ex-prefeito Roberto Ramalho instaurou inquérito aí para apurar a divulgação desse relatório de gestão, que é um livro bem bonito realmente. Vamos para outra notícia aqui. A Denise Franz fez um requerimento na Câmara solicitando informações dos proventos que compõem o pagamento de funcionários da Secretaria de Educação. Segundo ela, o pedido foi feito após análise de informações publicadas no portal de transparência. Daí abre aspas, aqui é o que ela disse. Pude perceber que existem salários bases e proventos. O que quero saber é o porquê de salários base no valor de R$ 1.980 puderam chegar até R$ 17 mil. Isso com certeza acontecia com frequência no nosso município. Então quero pedir esclarecimento para a Prefeitura sobre o que são esses proventos. Quero que venha especificado, disse a Denise França.
Você que trabalhou na administração pública, é comum esses super salários aqui, Regina? Na verdade, precisa ver o que acontece. Assim, a gente já teve situações de ser colocado lá no portal de transparência alguns salários, que assim, era um terço de férias, aí a pessoa vendeu 10 dias que por lei pode, né? Então, às vezes, o salário pode até chegar... Às vezes tem corporações de... Agora, tem a questão, vamos supor, um funcionário público, pelo Estatuto do Funcionário Público Municipal, que ocupou um cargo em comissão, a cada ano que ele fica, ele tem 10% de incorporação. Então, digamos assim, na gestão anterior, que ela ficou durante 8 anos, se o mesmo diretor permaneceu esses 8 anos, ele tem 80% a mais no salário dele, porque é 10% ao ano, né, de incorporação, por ter, enquanto funcionário público, ter tido um cargo de confiança. Então, acho que assim, precisa analisar cada situação, né? Porque fica difícil você falar, foi pago a mais ou pago a menos. Existe um piso, né? Todos os professores estão dentro de uma referência na prefeitura. Eu sei que a educação tem adicionais, né? Por conta de cursos realizados, de graduação. Verdade. Então, tem um estatuto próprio, o magistério tem um estatuto próprio, né? Que é um pouco diferente do funcionário público no geral. Então, acho que nesses esclarecimentos, eu acho que ela vai saber o que está acontecendo. Né? Claro, qual é o piso do supervisor, né? Escola particular, mais ou menos? Piso? Não me faça pergunta difícil. Quanto ganha, mais ou menos, em média, o supervisor? Não existe esse nome na escola particular, né? Não é. O supervisor... Seria um coordenador? Um coordenador, eu acho que gira em torno eu não sei, vou falar bobagem, vai 1.000 e quase 2? Alguma coisa assim? Aparecer um salário de 17 mil no órgão público é no mínimo... Seria tão bom. Eu acho bárbaro isso, mas, sabe, a legalidade das coisas é o que mais me importa, né? O que eu combino com você e o que me é permitido fazer, né? Agora, não esquecer que enquanto ele está com este salário, né? Aqueles que trabalham ali diretamente, qual é o salário deles, né? Não tem muito, assim, vamos supor, dentro da Secretaria de Saúde, o que tinha? Tinha uma gratificação de função, né? Pelo fato, às vezes, de um profissional estar ocupando um outro cargo, né? Vamos supor, um enfermeiro chefiando um posto de saúde. Então, você podia fazer uma gratificação de função porque ele estava desempenhando uma função diferenciada, né? E de muita responsabilidade. Agora, na educação, eu não sei se tem muito, né? Porque tem lá os cargos, né? Já previstos por lei, e aí você enquadra professores, diretores, supervisores, coordenadores, e eu acho que não tem muito dispositivo para fugir disso, né? Acho que o professor não deve ganhar hora extra, né? Tem hora atividade, deve ter algumas coisas assim que são peculiares da pasta, né? Mas acho que a Denise tem que procurar saber, né? Acho que nada como entender. E quem recebeu, se recebeu a mais, tem que devolver o dinheiro? Depende se for má fé, né? Eu estou conivente com esse trambique, aí é diferente. Agora, se eu sou inocente, você me disse, olha, você vai a partir de hoje ganhar 17 mil, por quê? Não sei, mas está dentro. Sabe, eu acho que tudo o que é moral e imoral, né? Não tem muito por onde escapar. Então, se você combinou comigo e está dentro das normas, eu não estou fazendo falcatruas, eu não estou sonegando, eu não estou dando voltas, é meu e pronto. Eu acordei assim, né? Está assinado por uma pessoa maior, né? Uma lei que rege. Não tem problema. Se você quer ganhar 20, ganhar 17, ganhar 2, ganhar nada, eu acho que é o que está escrito, o que é moralmente correto, tem que ser cumprido. E eu não tenho que ter problema nenhum. É o caso do livro, é o caso, né, dos salários. Eu vejo que as coisas têm que ser muito transparentes, né, muito claras. E não esquecer que tem alguém que está muito abaixo. Então, por favor, vamos fazer uma média. Até porque se tiver alguma irregularidade, acho que abre-se um processo administrativo e vai apurar responsabilidades de quem alguém autoriza o pagamento. Pronto. Né? Alguém assina essa folha e autoriza o pagamento. E às vezes, assim, o próprio secretário às vezes toma uma atitude e às vezes vem uma ordem de cima para baixo e manda pagar outras coisas. Manda dar alguma a mais aí e às vezes o secretário nem sabe. Quando eu estive na frente do secretário, acontecia isso. Às vezes você mas quem autorizou pagar isso aqui? Então, eu vou deixar claro que o fulano tem a responsabilidade sobre isso, porque eu não assinei. Então, a folha da secretaria, eu assinava, eu via ponto por ponto, via hora extra, todo mundo tinha coisas que eu não entendia, porque eu não tinha autorizado.
Mas, infelizmente, não é só o secretário da pasta que assume esse tipo de decisão. O Roberto, vamos aproveitar um pouco, explorar um pouco mais. O Roberto Ramalho, ele foi um prefeito que investiu bastante em prédios, de escolas novas. É um desafio para essa atual gestão continuar esse intento na educação? Eu acho que foi uma ampliação bastante importante. Eu acho que muitas pessoas, né, principalmente distantes do centro da cidade, tiveram acesso à escola, né? Existe uma discussão se esses prédios têm qualidade de construção, porque parece que vários prédios estão com vários problemas, né? Então, eu acho que quando você dá o acesso, eu acho que você está fazendo a política pública correta, né? Então, acho que foi um momento bastante importante. A Universidade Aberta do Brasil, eu acho que teve um papel importantíssimo. Eu ainda sou da opinião que um executivo deve olhar para todos os segmentos e não focar num segmento só, porque a saúde pagou um preço muito alto, apesar do comprometimento de 27% quase do orçamento, né? Eu acho que foram feitas algumas escolhas aí que poderiam ter sido mais voltadas para a área de saúde. Cláudia, existe uma cidade grande sem investir na educação? Não. Educação é fundamental, né? Mas vigiada. Eu vejo que uma boa educação, né, falta a palavrinha, né? Uma boa educação é realmente aquela que sacia a nossa fome do saber, né? Então, a pessoa que não busca conhecimento, não busca, sabe, não tem interesse pelas coisas melhores, pelas coisas que realmente nos formam, ela realmente é muito pobre, né? Então, o dinheiro não é o problema. O problema são saberes mesmo, né? Onde eu estou indo buscar? Então, e quando se fala que nós temos muitas unidades, que foi um avanço maravilhoso realmente, escolares, eu acho bárbaro. Mas eu disse que quando você constrói um patrimônio, construir, tem empréstimo aí para tudo quanto é canto, né? É muito fácil, o problema é mantê-lo. Então, mantê-lo adequadamente para a clientela que ali ocupa, este é o grande processo. É processo de respeito, de humanidade, de carinho, de acolhimento. Aí eu respeito. O banheiro funciona, a cozinha funciona, os uniformes funcionam. Tem professores, tem funcionários. Estão cobrindo todos os horários, todo mundo sendo bem cuidadinho, né? Eu não preciso implorar para arrumar a lâmpada que queimou, eu não preciso implorar para dizer que está tudo em curto. Eu não preciso nada, é uma coisa automática. Então, essa gestão, quero acreditar muito, que se ela se preocupar com a educação, a primeira coisa é isso. Eles têm que ter um organismo ali, alguém, né, porque tem que ser mais de um, que realmente ajude, coopere para que essas coisas voltem a florescer, né? De boa qualidade. Educação de boa qualidade é a saúde de um país. Maravilha. Só para terminar, tem informações do Parque do Conhecimento, Regina? Você está diretamente... Então, na verdade, assim, o que eu vi, assim, que foi... Uma empresa veio, né? Acho que a prefeitura até pagou, mas o funcionamento mesmo em si, eu não tenho conhecimento se já está em funcionamento, se os alunos estão indo até lá, né? Se isso está sendo bem utilizado. Mas é uma boa para o município inovar nessa... Eu penso muito assim, Gustavo, talvez assim, muito pé no chão, mas primeiro você faz um arroz com feijão bem feito, depois você sonha com filé mignon, né? Então, quando eu estava na secretaria, uma vez era para ter vindo uma feira de vigilância epidemiológica do Rio de Janeiro, vigilância sanitária, R$80 mil. Vinha material de avião embalado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a vigilância sanitária de Itapetininga podia fazer o mesmo papel por R$3.500. A minha opção foi fazer por R$3.500. Então, eu acho que a gente precisa pôr o pé no chão. Eu acho que numa estrutura que falta auxiliar de educação, falta professor, né? Tem uma série de dificuldades aí, você vai trazer o Parque do Conhecimento, eu acho que talvez tenha algumas coisas que é para centro maior. Não que não deva ter, desde que bem estruturado. Eu não sou contra isso aqui, mas desde que não falte o básico, aquilo que é necessário, que a Cláudia acabou de colocar. Então, acho que a gente precisa parar de voar, botar o pé no chão e fazer a coisa bem feita. Aí, gradativamente, você vai adquirindo, vai ter outras aquisições que são importantes para complementar, porque ninguém tira, né, o papel do professor. Ninguém tira, nenhum material tira. Essa coisa do relacionamento, do vínculo, porque sem afeto, sem vínculo, não tem aprendizagem. Absolutamente certo. Papel, computador, essas coisas aí são ferramentas auxiliares, mas não substituem. Então, eu ter uma lousa digital dentro de uma sala de aula, não ter professor lá dentro,
né? Eu prefiro lá o quadro, o giz e o apagador. Maravilha. Lembrando aqui que a gente comentou a notícia do ex-prefeito Roberto Ramalho, a TVI está aberta para a manifestação do Ramalho. Se ele quiser explicar o livro, a legalidade do livro, por que ele fez o livro, o jornal Cidade Livre está à disposição do prefeito Roberto Ramalho. Sobre o Parque do Conhecimento, nós vamos buscar as informações para saber o andamento, se vai existir, se não vai existir. Gostaria de agradecer muito as duas, aprendi hoje no programa aqui, duas pessoas de alto gabarito. Obrigado, Regina, volte sempre, aprendo sempre quando você vem aqui. Obrigada, Gustavo, pelo convite. Obrigada aí pela companhia da Cláudia. A gente tem se visto em várias reuniões, né, Cláudia, do Grupão. Até é importante aí a população saber que o Grupão instituiu a Comissão de Saúde agora, né, no município. A gente está começando a trabalhar, né? E eu acho que é bacana, assim, a gente sempre está podendo refletir e discutir as coisas. Obrigado, Regina. Cláudia, muito obrigado. Volte sempre. Foi um prazer ter você aqui. Igualmente, Gustavo. Para mim também é um prazer. Quando a gente puder colaborar, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Então esse foi o nosso Jornal Cidade Livre. Amanhã a gente volta. Fiquem com Deus. E até amanhã. Jornal Cidade Livre. Apoio cultural. Moto Guia Honda Dream, mais que um sonho, uma realização.